Olá, boa tarde. Está começando o Jornal da Alerj, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Hoje eu recebo a deputada Marta Rocha, que presidiu a CPI da violência contra a mulher. Essa CPI, hoje no plenário, vai ser votado o relatório final, que tem propostas para melhorar os problemas que foram diagnosticados durante os meses de trabalho dessa CPI. Boa tarde, deputada. Obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Alerj. Obrigada a você. Muito bom estar aqui podendo discutir o que representou esses meses de trabalho em que a comissão permanente que investigou essa questão da violência contra a mulher e quais as propostas trazidas por nós para coibir essa manifestação de violência contra uma parcela importante da sociedade, que hoje representa mais de 52% da sociedade. Deputada, antes da gente começar a falar das propostas, eu queria que a senhora fizesse um apanhado geral sobre as coisas que foram apuradas e investigadas durante todos esses meses. Foram mais de 6 meses de trabalho, né, deputada? Muitas audiências públicas feitas no interior do Estado, em várias regiões do Estado, inclusive audiências fechadas também com mulheres que sofreram violência doméstica. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho como é que foi esse trabalho. Só para a gente ter uma ideia, né, o nosso relatório final, ele conta com 350 páginas. Nós realizamos 16 audiências públicas e realizamos 3 audiências de caráter sigiloso. Nessas 3 audiências, nós quisemos ouvir 3 mulheres cujos fatos foram bem destacados na imprensa. Uma dessas mulheres, por exemplo, teve mais de 70% do seu corpo queimado. A outra perdeu parte do seu pulmão e 3 dedos da mão esquerda. Então, só para a gente poder imaginar a magnitude dessa violência. A terceira mulher, o próprio marido, o ex-marido, matou o seu próprio filho porque o seu filho acolheu a mãe, ajudou a mãe a fugir do pai num cenário de violência. Então, essas 3 audiências serviu para que nós pudéssemos entender que faltava uma interlocução entre a vítima e a rede de proteção. A rede de proteção existe, mas muitas vezes a vítima não sabe que caminho trilhar para chegar até a rede de proteção. Nós fizemos audiências fora do Estado, fora da capital. Nós interiorizamos essa discussão. Fizemos uma audiência em Resende, no sul fluminense, fizemos na Baixada Fluminense, na região dos Lagos, fizemos no norte, em Campos. Quero agradecer aqui o deputado Bruno Dauag, que mesmo não integrando a CPI, nos ajudou na construção dessa audiência, né? As deputadas Zeidan, Daniele Guerreiro, Márcia Giovanni, Ana Paula Richuan, a enfermeira Rejane, que foi a vice-presidente, ou seja, todas essas companheiras construíram conosco essa CPI. Então, nós ouvimos todos os órgãos, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Prefeitura, a Guarda Municipal. Trouxemos para discutir aqui o botão do pânico, a Patrulha Maria da Penha, a interiorização de outros estados, que tem dado certo, como, por exemplo, o botão do pânico, que existe em outros estados. Então, olhamos para esse grande, é como se fosse um grande mapa, que é a rede de proteção, e o que nós podemos fazer para melhorar. Depois que nós conhecemos toda essa magnitude, os dados estatísticos, a questão das mulheres presidiárias, a questão da mulher na ótica da etnia, as mulheres presas do mundo rural, a questão das mulheres na questão da orientação sexual. Depois disso tudo, então, apresentamos as proposições, seja para o Poder Legislativo, Poder Executivo, Judiciário e nas instâncias do município e do Estado. Deputada, com essas audiências que foram feitas no interior, fora da capital, vocês identificaram diferenças das agressões ou da situação das mulheres no interior e na capital do Estado? Existe diferença? Um dado que a gente tem que destacar é que numa realidade de 92 municípios, apenas em 28 municípios a gente tem algum tipo de equipamento ou de ferramenta de proteção a essas mulheres, né? A gente percebe que há muitos municípios onde as mulheres no Poder Legislativo não existe uma comissão especial dos direitos da mulher. Não existe uma comissão no Legislativo Municipal. E um dado que nos chamou muita atenção é que quando você tem uma primeira-dama, como a gente percebeu aqui, né,
com a deputada Zeidan, com a deputada Daniela Guerreiro, com a deputada Ana Paula Richuan e com a deputada Márcia Giovanni, que elas têm uma atuação no parlamento, elas potencializam os equipamentos de proteção à mulher. Nós trouxemos, por exemplo, para dentro desse documento, uma experiência muito interessante que aconteceu em Mesquita, que é a previsão que tem na Lei Maria da Penha dos centros de atendimento ao agressor, porque aqui a gente sabe que toda vez que você tem, o agressor recebe esse curso de responsabilização, apenas 2% voltam a reincidir. Então a gente percebe assim que quando você tem uma atuação da mulher no poder, melhora o equipamento destinado a essa mulher na esfera da vitimização. Deputada, como a senhora mostrou aqui, apontou e trouxe para a gente ver, é um relatório muito extenso, né? São mais de 300 páginas e tem sugestões para todos os entes, né, os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Vamos destacar primeiro o que é mais importante que foi levantado nesse relatório em relação à lei. Faltam leis, deputada? Não, falta a efetividade da lei. Por exemplo, a lei prevê o juizado da violência contra a mulher, que é um juizado específico para atender essa demanda que é específica. Mas nos 92 municípios nós não temos isso. Temos apenas 12 juizados. Então, uma das demandas é a interiorização desse juizado. A lei prevê a medida protetiva, mas as delegacias de polícia não têm notícia se a medida protetiva foi deferida ou não. Então, nós estamos sugerindo que haja uma notificação às delegacias de polícia, sejam elas especializadas ou não, do deferimento dessa medida protetiva. A lei prevê esse atendimento de responsabilização do agressor. Nós estamos sugerindo a pulverização desse atendimento para os agressores, né? A lei prevê que haja um atendimento para as mulheres do campo. E a gente percebe que essa rede de proteção às mulheres do campo ela é muito menor do que para as mulheres do mundo urbano. Então, acho que a lei ela é boa, a lei ela existe, mas e no outro campo, por exemplo, no campo das mulheres presidiárias, há uma lei específica que fala do mutirão da liberdade. Nós estamos aqui prevendo que haja a possibilidade desse mutirão acontecer no mínimo 2 vezes ao ano. Já uma lei dessa casa, essa casa inclusive fez uma audiência pública para tratar da questão da audiência de custódia. Nós estamos propondo aqui que haja com regularidade a questão da audiência de custódia para as mulheres, que boa parte das mulheres custodiadas e presas, elas estão com prisões provisórias. A criação de uma coordenação dos presídios femininos, que seria semelhante à coordenação das delegacias das mulheres, que hoje já existe na Polícia Civil, né? Então, eu acho que as leis, eu não vou dizer que a lei é perfeita, o que a gente precisa é dar efetividade e eficiência a essas leis já existentes. Deputada, a gente volta a conversar sobre esse assunto, vou pedir licença um minuto e nós vamos ao plenário com a repórter Malva Abreu, que tem informações sobre outro projeto na ordem do dia de hoje. Boa tarde, Malva. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos. Os deputados Tiago Mohamed e Valdec Carneiro querem criar uma política estadual de incentivo às feiras gastronômicas dos chamados food trucks. Para quem não sabe, são aqueles furgões, trailers ou pequenos caminhões adaptados que vendem alimentos de forma itinerante. A proposta é que as cidades do Rio de Janeiro realizem esses eventos durante pelo menos um final de semana a cada mês. Como esse projeto já foi discutido uma vez aqui no plenário, se for aprovado hoje, segue direto para a sanção ou veto do governador. Eu volto com você, Natália. Obrigada, Malva, pelas suas informações. Deputada, vamos voltar a conversar sobre o relatório final. É importante que nesse primeiro dia do mês de março, que é o mês das mulheres, esse problema esteja sendo discutido aqui no plenário da Casa? Eu acho que é fundamental que um problema dessa natureza esteja sendo discutido aqui no mês de março, quando a gente começa com um grande aniversário de 8 de março, que não é um dia das mulheres receberem flores, é um dia de reconhecimento da luta daquelas trabalhadoras daquela fábrica têxtil de Nova York que morreram lutando por maiores
garantias de direitos trabalhistas para as mulheres, né? Eu acho que essa casa terá, né, importantes ações acontecendo aqui no dia 8 de março. A bancada feminina vai estar numa audiência com o secretário de Saúde, junto com a Comissão de Saúde, para tratar da questão das mulheres gestantes diante Zika vírus, né? Do Zika vírus. O prêmio que se dá da Comissão de Mulheres, né, de Olinda Dalto, que é dado a mulheres que se destacam, e o importante desse prêmio é que a indicação dessas mulheres vem diretamente da sociedade civil, e o empenho que as deputadas têm feito de trazer para dentro da pauta, e nós queremos muito agradecer não só aos nossos pares, mas também ao nosso presidente, Jorge Pisciani, de fazer constar na pauta do mês de março todos aqueles projetos que direta ou indiretamente tenham a ver com a questão da mulher na sua magnitude, seja na questão da violência, na questão do trabalho, na questão da saúde. Então acho que é fundamental. E quando a gente pensar nesse relatório, a gente tem que pensar também que às vezes você vai estar trabalhando um tema de forma transversa que pode estar ajudando. Por exemplo, uma das iniciativas que nós comemoramos e pedimos também pela interiorização é o projeto Via Lilás, que é um projeto da Secretaria de Transportes com a primeira-dama. Quem está à frente desse projeto é a primeira-dama do Estado. Vamos explicar, né, para quem está em casa o que é o Via Lilás, deputada. O Via Lilás, ele é um grande projeto de espalhar na rede férrea da cidade do Rio de Janeiro, da região metropolitana do Rio de Janeiro. E o bacana desse projeto é que ele, por exemplo, ele está lá no teleférico do Alemão, da mesma forma que ele está na estação da Central do Brasil, da mesma forma que ele está na estação de Japeri, um totem onde a mulher vítima de violência, ela pode se conectar e buscar informações. Porque eu que venho da Polícia Civil, eu aprendo que informação é poder. Então essa mulher, ela não precisa procurar necessariamente ou imediatamente um centro de referência ou uma delegacia, mas ela pode ir lá se conectar de uma forma que ela, ao lado ela tem uma atendente, e ela vai saber onde ela vai poder buscar informação, onde tem uma delegacia, onde tem um centro onde ela pode buscar ajuda, né, onde tem um posto de saúde. Então foi muito interessante conhecer. E a Subsecretaria de Política para as Mulheres, na ocasião, a subsecretária Marisa Chaves nos mostrou um trabalho e ela linkou que onde tem esse totem, há um aumento da procura dos centros de referência. Também então, nesse totem, as pessoas que presenciam mulheres sendo agredidas podem denunciar também, podem denunciar, e o que é bacana é que, da mesma forma que acontece com o Disque Denúncia, essa comunicação, essa notificação, ela pode ser encaminhada para uma delegacia de polícia que pode tranquilamente, né, buscar uma forma de localizar essa vítima e tentar ouvir essa vítima. Então a gente consegue ver que outras ações, que não são necessariamente apenas ações da polícia ou do Ministério Público ou do Poder Judiciário, mas que possam estar da mesma forma da questão da saúde, né? A saúde está diretamente ligada à questão da violência. Então ter uma boa planilha, uma boa notificação, já que a violência contra a mulher hoje é de notificação obrigatória, ter uma ficha bem preenchida vai nos dar dados reais do tamanho dessa violência. E se eu tenho dados reais, eu posso produzir um diagnóstico correto e posso pensar numa política pública abrangente e efetiva. Então eu acho que esse relatório vai sugerir tudo isso, que vai, sem dúvida nenhuma, fortalecer essa rede de proteção para as mulheres vítimas de violência, lembrando que a cada 15 minutos uma mulher é agredida dentro de casa. Deputada, a senhora falou da questão da interiorização de diversas políticas. Falou também de que várias cidades do estado não têm, por exemplo, nos seus municípios, nas suas câmaras de vereadores, comissões que são voltadas para discutir o que foi discutido aqui, políticas públicas e sugestões para melhorar a vida das mulheres, né? É importante que as prefeituras, as câmaras de vereadores discutam essas questões também, né? Eu acho que esse foi o link que nós fizemos juntamente com o Congresso Nacional, com a comissão especial, que já realizou na sexta-feira passada essa comissão especial de empoderamento das mulheres na política e no esporte,
que está diretamente vinculado ao fato de 2016 ser um ano de eleições municipais e da Olimpíada, de pensar, na sexta-feira passada fizemos exatamente em Mesquita, com a participação e a ajuda, né, da deputada Daniele Guerreiro, uma audiência com toda a Baixada, tivemos representação de vários municípios e estaremos no próximo dia 18, fazendo no município de Volta Redonda, com a participação aqui das deputadas do Sul Fluminense e dos deputados do Sul Fluminense. E aí a gente quer exatamente potencializar a participação da mulher, não para a mulher apenas ser candidata, porque isso nós já temos lá garantido, os 30%, e sim para discutir essa PEC que está em andamento no Congresso Nacional, que aumenta de forma gradativa o número de vagas das mulheres. Né? Não então, só para disputar a eleição, mas nas casas legislativas. E lembrando que é muito difícil fazer uma campanha. E a mulher, quando faz uma campanha, ela não deixa para trás a sua família, ela não deixa para trás a sua casa. Ela continua com todas aquelas obrigações. Então é muito mais difícil para as mulheres. Quando você olha para todos os partidos, da direita para a esquerda, você vai ver o seguinte, que é muito raro você ter mulheres em postos de comando, é muito raro você ver uma mulher isso presidente. Isso não só na política, né, deputada, em tudo. Porque, como a senhora disse, nós mulheres continuamos fazendo todos os nossos trabalhos de casa e estamos no mercado de trabalho, estamos exatamente. Na política. E se você pensar que somos mais de 52% de mulheres votando e que na legislatura de 2010 essa casa tinha 11 parlamentares e que apesar das 52% e de mais de 6 mil mulheres tendo concorrido nas eleições de 2010, nós somos apenas 9 deputadas. Então houve uma redução nessa casa. Apesar de essa casa, da Alerj, ter uma tradição de ser uma Assembleia progressista, de ter a participação efetiva das mulheres, mas isso mostra o cenário nacional, por isso que a gente tem que trabalhar pela efetivação da participação da mulher na política. Deputada, a senhora levantou a questão da saúde também, que é transversal a essa questão da violência e dos problemas das mulheres. Hoje tem na pauta também um outro projeto da senhora que trata da questão da saúde da mulher também, em relação ao anticoncepcional, né, deputada? Nós observamos, eu sou uma leitora assídua de jornal, acho até um vício que a gente trouxe da Polícia Civil de ler jornal. E eu comecei a observar por uma semana 2 matérias que mostravam que 2 mulheres vieram a falecer em razão da trombofilia. E ao final se verificou que a causa ou potencialização da trombofilia foi em razão do uso de anticoncepcional. Então, hoje, para você fazer o uso do anticoncepcional, você não faz nenhum tipo de exame mais detalhado, apenas você manifesta o seu desejo de não ter uma gestação. Então, esse projeto é algo muito simples, mas é algo que quer cuidar da saúde da mulher, que se tenha esse cuidado de se prescrever um exame, uma coisa simples, né? E que essa mulher possa passar por um exame de sangue, para ver se ela tem algum indicativo, já que a trombofilia, já que esse tipo de medicamento potencializa determinada condição de saúde da mulher, que pode acarretar aí problemas durante a gestação ou mesmo no momento do parto. Deputada, a gente teria muito mais assunto para conversar aqui, nosso tempo está acabando. Queria só que a senhora fizesse um breve relato sobre o que vai ser votado aqui em relação ao relatório final da CPI daqui a pouquinho. Antes do relato, eu queria muito agradecer a todas as companheiras que participaram da CPI, né? A enfermeira Rejane, a deputada Daniele Guerreiro, a deputada Márcia Giovanni, Ana Paula Richuan, deputada Zeidan, que foi a relatora, a essas 16 audiências públicas que nós promovemos, a interiorização dessas audiências, ao deputado Bruno Dauari, que nos ajudou em Campos, e dizer o seguinte: o que nós fizemos aqui são 354 páginas que mostram, né, o perfil e o diagnóstico de como está a violência contra a mulher no nosso Estado, e tem cerca de 50 proposições para todos os poderes legislativo, executivo e judiciário, na esfera municipal e na esfera estadual, daquilo que nós podemos fazer no sentido de melhorar. Ao final, uma vez aprovado, esse relatório será encaminhado a todas as instâncias de poder, aos 3 órgãos, e nós vamos estar fiscalizando a efetividade desse relatório, para que a gente possa saber
se essas sugestões efetivamente foram acolhidas, de modo que esse cenário que nós encontramos, para que daqui a alguns anos não haja necessidade de uma nova CPI para apurar a violência contra a mulher no estado do Rio de Janeiro. Deputada, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Alerj. Obrigada a vocês. Jornal da Alerj, primeira edição, fica por aqui. A partir das 9h30 da noite, você acompanha a cobertura completa no Jornal da Alerj, segunda edição. E amanhã, a partir das 2h40 da tarde, eu estou de volta com os projetos da Ordem do Dia. Daqui a pouquinho você acompanha ao vivo a transmissão das votações no plenário. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.